Olá, turma! Continuando nos nossos estudos sobre a morfologia, hoje veremos, na nossa aula de hoje, o grau do adjetivo. Então, vamos ao grau do adjetivo. Só lembrando que o adjetivo também se flexiona em gênero e número, nós já vimos em aulas anteriores aqui no canal. E os adjetivos se flexionam-se em grau para indicar a intensidade da qualidade do ser. São dois os graus do adjetivo. Nós temos o grau comparativo e o superlativo. Trouxemos aqui uma tirinha do Armandinho para ilustrar esses dois tipos de graus do adjetivo. Meu primo resolveu treinar artes marciais. Que legal! Mas ele é o menor e o menos experiente da turma. Coitado, tem apanhado mais que a língua portuguesa. Então, dentro dessa tirinha, só nessa pequena tirinha, nós temos aqui dois exemplos do grau superlativo no segundo quadrinho e do grau comparativo no terceiro quadrinho. Vamos entender por quê. Então, primeiro, nós iremos ver o grau do adjetivo no comparativo. Nesse grau, como o próprio nome já diz, comparam-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou duas ou mais características a um mesmo ser. O grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Observemos os exemplos. Sou tão alto como você. Nós temos aqui um comparativo, comparando uma característica, que é alto, entre duas pessoas, eu e você. E esse comparativo é de igualdade, porque ele usa as palavras tão como, ou seja, na mesma proporção nós somos altos. O comparativo de igualdade, o segundo termo da comparação, é induzido pelas palavras como, quanto ou quão. No segundo exemplo, sou mais alto do que você, ou sou mais alto que você. Observem que, novamente, nós temos um único adjetivo, que é alto, sendo utilizado para fazer comparação entre dois seres. Então, nós temos aí um comparativo de superioridade analítico. Esse comparativo é de superioridade por quê? Porque nós temos a palavra mais acompanhando o adjetivo alto. E por que é analítico? Entenderemos no próximo slide. No comparativo de superioridade analítico, entre dois substantivos comparados, um tem qualidade superior. A forma analítica é porque pedimos o auxílio da palavra mais, da expressão mais do que, ou mais que. No terceiro exemplo, o Sol é maior do que a Terra. Observe que agora nós temos um comparativo de superioridade também, só que agora sintético, porque ao invés de eu utilizar a expressão mais do que ou mais que, eu utilizei o adjetivo maior. Então, nesse caso, ao invés de utilizar um adjetivo acompanhado da expressão mais do que ou mais que, eu utilizei uma forma de superioridade do próprio adjetivo. Então, nesse caso, eu tenho um comparativo de superioridade sintético. Vamos entender o que é o termo analítico e sintético. Analítico é quando eu utilizo mais de uma expressão para indicar algo. E sintético é quando eu sintetizo, ou seja, eu resumo em uma única palavra aquilo que eu quero dizer. Alguns adjetivos possuem, para o comparativo de superioridade, formas sintéticas herdadas do latim. Como são os exemplos aqui? A gente tem bom, quando algo é muito bom, ele é melhor. Quando algo é muito pequeno, ele é menor. Quando algo é muito mal, ele é pior. Quando algo é alto, muito alto, ele é superior. Quando algo é muito grande, ele é maior. E quando algo é muito baixo, ele é inferior. O quarto exemplo, sou menos alto do que você. Eu utilizei o comparativo de inferioridade, né? E só para a gente lembrar, ele é um comparativo de inferioridade analítico, né? Porque utilizou a expressão menos do que. Então, se eu quisesse utilizar o comparativo de inferioridade sintético, eu diria que eu sou menor que você, certo? Sou menos passivo do que tolerante. Nesse caso aqui, eu estou utilizando também o comparativo de inferioridade. Agora, observem que, ao invés de comparar o mesmo adjetivo entre dois seres, agora eu estou comparando dois adjetivos para um mesmo ser, que é o passivo e o tolerante. E
o único ser que sou eu. E já o grau superlativo, o que indica o grau superlativo? Expressa qualidades num grau muito elevado ou em um grau máximo. O grau superlativo ele pode ser absoluto ou relativo e apresenta as seguintes modalidades. O grau superlativo absoluto ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada ao máximo sem levar em consideração outros seres, ou seja, eu estou simplesmente intensificando a característica de um ser sem comparar esse ser a outros. E eu tenho a forma analítica e tenho a forma sintética. Mais uma vez, explicando que o analítico eu vou utilizar uma expressão para indicar o que eu quero dizer, e na sintética eu vou simplesmente utilizar uma palavra que expressa tudo que eu quero dizer. Então, no superlativo absoluto analítico, a intensificação se faz com o auxílio de palavras que dão ideia de intensidade, que é o caso de advérbios, por exemplo, muito, né? Dá ideia de intensidade. Então, nesse caso, o secretário é muito inteligente. Muito inteligente, eu tenho um superlativo absoluto, porque ocorre quando eu tenho uma qualidade intensificada sem relação com outros seres. E está na forma analítica, por quê? Porque eu tenho a expressão muito, que é um advérbio, sendo utilizada para intensificar o adjetivo inteligente. Enquanto que na sintética, a intensificação se faz por meio do acréscimo de sufixos. Ao invés de eu dizer que o secretário é muito inteligente, que ele é inteligentíssimo. Eu apenas utilizei o adjetivo inteligente e acrescentei o sufixo íssimo. Observe alguns superlativos sintéticos pouco usados. Benéfico, eu tenho beneficentíssimo. Algo que é bom, eu posso dizer que é boníssimo ou ótimo. E no superlativo relativo, o que acontece? Enquanto o superlativo absoluto elevava apenas características de um ser, sem comparar esse ser a outros seres, no superlativo relativo ocorre a qualidade de um ser sendo intensificada em relação a um conjunto de seres. Essa relação pode ser de superioridade, quando eu digo que Clara é a mais bela da sala. Observem que no superlativo relativo é diferente do comparativo. No comparativo eu digo que alguém é tão quanto, tanto como, tá? E no superlativo eu estou fazendo uma comparação de um ser com um conjunto de seres igualados a ele. Clara está dentro de uma sala. Dentro de uma sala ela é uma aluna. E dentre as alunas dessa sala, a Clara é a mais bela. Então, quando eu utilizo a palavra mais, acompanhado do adjetivo dela, eu estou estabelecendo superioridade no adjetivo. Eu também posso ter a inferioridade, que é quando Clara é a menos bela da sala. Clara está sendo comparada a outras alunas da sala e ela é a menos bela desse conjunto. Então, eu utilizei a palavra menos, então eu tenho um superlativo relativo de inferioridade. Importante. As formas menor e pior são comparativos de superioridade, pois equivalem a mais pequeno e mais mal, respectivamente. Lembrando que, quando eu estiver comparando uma característica para dois seres, eu não posso dizer mais pequeno nem mais mal. Eu sou mais pequeno que fulano, eu sou mais mal que fulano. Eu tenho que dizer que eu sou menor que fulano e eu sou pior que fulano, certo? E outra dica importante é que as palavras bom, mal, grande e pequeno têm formas sintéticas, né? Como nós já vimos, que são melhor, pior, maior e menor. Porém, em comparações feitas entre duas qualidades de um mesmo elemento, de um mesmo ser, elas devem ser usadas nas suas formas analíticas. Olha só, quando eu estiver fazendo uma comparação de um adjetivo para dois seres, essas formas estão erradas. Utilizar a analítica, mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Mas quando eu estou comparando duas características de um mesmo ser, eu devo utilizar as formas analíticas e não as formas sintéticas. Por exemplo, Pedro é maior do que Paulo. Observem que aqui Pedro é maior do que Paulo. Pedro e Paulo têm uma comparação entre dois elementos.
Eu não posso dizer que o Pedro é mais maior. Eu tenho que utilizar a forma sintética. Mas, no segundo exemplo, quando Pedro é mais grande que pequeno, eu estou fazendo uma comparação de duas qualidades para um mesmo ser, que é Pedro. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar as formas analíticas. É importante observar também que as formas analíticas dos adjetivos bom, mal e grande, ou seja, mais bom e mais grande, podem ser empregadas quando se confrontam duas qualidades no mesmo ser. Pedro é bom e atencioso, mais bom que atencioso. E em lugar de menor, usa-se mais pequeno, uma forma que normalmente se evita empregar no Brasil, porém muito usada em Portugal. Nós temos aqui um quadro, né, dos adjetivos e comparativo de superioridade e o superlativo relativo e absoluto. No adjetivo bom, no comparativo de superioridade, ele é melhor. No absoluto, ele é ótimo. E no relativo é o melhor. Mal, no comparativo de superioridade, pior. No superlativo absoluto, péssimo. E no relativo, o pior. Grande, no comparativo de superioridade, nós temos o maior. No superlativo absoluto, máximo. E no relativo, o maior. Pequeno, comparativo de superioridade, o menor. No absoluto, mínimo. E no relativo, o menor. Então, por exemplo, se a gente fosse formular frases com cada um desses adjetivos, utilizando essas formas de grau do adjetivo, nós teríamos, por exemplo, no adjetivo bom, nós teríamos no comparativo de superioridade, fulano é melhor que ciclano, por exemplo. Pedro é melhor que Paulo. Pedro, no absoluto, Pedro é ótimo. Pedro é o melhor da turma, no superlativo relativo. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.